Arcane é uma tragédia, e isso no bom e no mau sentido. Antes de qualquer coisa, é preciso que eu explique o que eu compreendo como tragédia, e aqui eu me aproprio do conceito a partir das explicações de Yvette Hoops. Para ela, é possível definir a tragédia enquanto um gênero literário a partir de uma série de características essenciais. O que gera a tragédia é o conflito entre o homem e seu horizonte existencial, que é a ordem, seja a ordem natural ou a ordem social. O homem trágico é aquele que compreende o impacto de suas ações, especificamente o impacto do seu erro, as ramificações que esse erro tem nas estruturas, no cosmos. Na tragédia, o erro é resultado de uma ação consciente. E isso faz com que esse sujeito não consiga ser reintegrado na ordem pré-existente. Yvette Hoops cita Aristóteles ao dizer que as melhores tragédias retratam, entre aspas, o homem que não se distingue muito pela virtude e pela justiça. Se cai no infortúnio, tal acontece não porque seja vil e malvado, mas por força de algum erro. Fecha aspas. Partindo desse conceito de tragédia, então, é possível compreender tanto a primeira quanto a segunda temporada de Arcane como uma história introduzida dentro desse gênero narrativo. Jinx e Vi, por exemplo, são personagens cujos erros de suas infâncias repercutem em suas vidas enquanto adultos. Esses erros causam rupturas em suas vidas, tanto em Zal quanto em Piltover. A tragédia, entretanto, não reside somente no fato desse erro fundante da história das personagens, mas também no resultado que esse erro vai ter, na questão da impossibilidade de uma restauração a um estado de ordem original. E isso, inclusive, é um fator relevante para compreender o final dado para a segunda temporada de Arcane. Mas antes de tudo, vamos para uma breve recapitulação. A primeira temporada de Arcane termina com Jinx lançando um míssil contra a sede dos Conselheiros de Piltover, que são basicamente o conjunto de governantes da cidade. Lembrando que, na lógica da série, Piltover e Zaun são parte de uma mesma cidade e representam dois bairros, Piltover um bairro de elite e Zaun um bairro de periferia. O primeiro ato, ou seja, os 3 primeiros episódios da segunda temporada, lidam diretamente com os resultados desse atentado da Jinx. Descobre-se que Piltover ficou fragilizada politicamente devido aos eventos, o que era esperado, e que Ambessa, uma representante de Noxus na região, acabou se aproveitando disso para fincar ainda mais sua influência no governo da cidade. A personagem, que apareceu brevemente na primeira temporada, aqui é mais explorada e serve como uma espécie de diabo que conversa no ouvido de Caitlyn, personagem essa que então vai ser considerada uma principal representante dos valores de Piltover, pelo menos nos primeiros episódios da segunda temporada. Outros personagens que também são diretamente afetados pelo atentado de Jinx são a própria Jinx e a Vi. A Vi, que já era dividida entre Piltover e Zaun, sendo Piltover a Caitlyn e Zaun a Jinx, acaba tendo essa dualidade, essa divisão ainda mais aflorada. Sendo que em um primeiro momento, essa divisão puxa um pouco mais para o lado da Caitlyn. Já Jinx continua perturbada, não tanto pelos efeitos que seu atentado teve em Piltover, mas mais pela morte de Silco, o seu pai adotivo e também mentor. Morte essa que, lembramos, foi resultado da própria Jinx. O primeiro ato da segunda temporada de Arcane, então, prepara o espaço para os assuntos da segunda temporada. A Vi e a Kate se preparam para caçar a Jinx em Zaun, enquanto a Jinx encontra uma personagem que é uma espécie de fã, a Isha, que vai ser muito importante para o segundo ato. Jace e Victor aparecem assim como Mel, mas tem menos destaque na narrativa. O que acontece com os personagens é também uma repercussão do atentado da Jinx. No caso, o Victor acaba sendo gravemente ferido e o Jace se utiliza do Hex Core, do núcleo Hex, para curar o corpo do amigo. A Mel acaba sobrevivendo à explosão da base dos conselheiros e salva junto com ela a vida do Jace. Isso acontece graças ao despertar de uma magia antiga que estava oculta dentro da Mel, magia essa que vai ser explorada mais no segundo e no terceiro ato. Outros personagens, como o Heimer, o Echo e a Sevika também aparecem, mas com muito pouco destaque. O Echo e o Heimer, por exemplo, aparecem em poucas partes de um episódio apenas. E o que acontece é que tanto o Echo, quanto o Heimer, quanto o Jace acabam tendo que lidar com os desdobramentos do desequilíbrio do Hex que acontecem devido, grande parte, às construções da tecnologia Hextech. Os objetivos por detrás do primeiro ato da segunda temporada de Arcane são, em primeiro lugar, mostrar as repercussões
repercussões do atentado da Jinx contra o Conselho de Piltover e, em segundo lugar, mostrar quais são os players, os principais personagens que vão estar envolvidos no jogo de poder entre Zaun e Piltover. Uma personagem que se destaca nesse sentido é a Ambessa, essa que foi apresentada na primeira temporada e que agora tem um papel maior. Ela é inclusive a responsável por fomentar ainda mais os conflitos entre Zaun e Piltover, uma vez que ela encena um ataque de Zaun contra Piltover em uma data especial, de lembrança daqueles que foram mortos durante o ataque da Jinx. As conclusões do primeiro ato fazem bastante sentido, já que colocam em movimento as coisas que vão acontecer no segundo e terceiro ato, respectivamente. O que acontece é que o Victor acorda da espécie de êxtase que ele é colocado pelo Núcleo Rex e o corpo dele está transformado. É uma espécie de mix entre massa humana, massa mágica, arcana e metal, entre aspas. Eu, pelo menos, não consegui ter essa impressão de que o corpo dele é robótico agora, mas muitas pessoas dizem que é, então fica a seu critério compreender isso também. Outra coisa que acontece é que a Ambessa reúne as principais casas de Piltover e faz uma reunião militar para estabelecer uma ordem marcial, que tem como objetivo a captura da Jinx. Já a história da Jinx caminha em direção a humanizar a personagem ainda mais. A introdução da Isha serve como uma espécie de âncora que vai colocar em perspectiva como poderia ser a vida da Jinx caso o que acontecesse na primeira temporada não tivesse acontecido, caso o plano dela com o macaquinho explosivo não tivesse ido pra frente. Além disso, é estabelecido já que a Jinx virou uma espécie de ícone em Zaun, um ícone revolucionário, que é apropriado pelos moradores como uma espécie de revolta contra a cidade de Piltover. Já o desenvolvimento da história do Jayce no primeiro ato envolve também o Echo e o Heimerdinger. Os três começam a investigar modificações que aconteceram na árvore que está no refúgio dos vagalumes e descobrem que essa modificação tem motivos mais profundos. Tem a ver com o Núcleo Rex, que dá força aos portais Rex. Acontece que as runas que fornecem poder à Hextech acabaram se tornando uma espécie de runa selvagem, pouco controlada, uma espécie de modificação ou alteração da Hextech. A conclusão geral do primeiro ato é marcado por rompimentos, seja o rompimento da Vi com a Caitlyn, no momento em que a Vi se mostra incapaz de finalizar a Jinx, o rompimento da moral da Caitlyn a partir do momento que ela se mostra disposta a ferir inocentes em sua busca por vingança pela morte de sua mãe na explosão causada pela Jinx, além do desaparecimento de Jayce, Echo e Heimer, que são puxados pela anomalia Rex e acabam sendo deslocados no tempo. O primeiro ato da segunda temporada de Arcane é o melhor construído, já que consegue lidar muito bem com as repercussões da primeira temporada, além de conseguir expandir ainda mais a caracterização dos personagens dos ambientes de Piltover e de Zaun. Elementos como o cinza de Zaun são reintroduzidos aqui na lore por meio de Arcane e acabam tendo um uso bastante criativo, como uma espécie de ferramenta biológica de controle de multidão. Já o segundo ato da segunda temporada, que compõe os episódios 4, 5 e 6, é aquele que vai trabalhar o resultado das rupturas que aconteceram no primeiro ato. A Vi, por exemplo, deixa de trabalhar com a Caitlyn como uma defensora e passa a trabalhar como uma boxeadora. Ela luta no ringue para conseguir dinheiro. A Caitlyn virou a autoridade principal por detrás da ordem marcial imposta em Piltover, e ela é a pessoa que está comandando as ações de busca pela Jinx. Já a Jinx se aproxima ainda mais da Isha, essa espécie de garota órfã que apareceu na vida dela, que serve como uma espécie de âncora que aterra a Jinx no momento agora. Acontece que a Isha se atraiu pela Jinx justamente pelo caráter revolucionário das ações da Jinx. Então a personagem também serve para puxar a Jinx ainda mais como esse ícone da revolução de Zaun. Além disso, o segundo ato vai introduzir outros personagens, ou melhor dizendo, outras formas de personagens já conhecidos. No episódio 4, por exemplo, é introduzido a versão de Arcane de Warwick, ou melhor dizendo, é introduzida a versão canônica do Warwick. O que a gente tem em League of Legends, o jogo base da série, acaba sendo a versão alternativa, mas enfim. O episódio 4 dá a melhor impressão de uma animação de Arcane que se passa em um filme de terror, e acaba se utilizando muito bem das habilidades de Warwick no jogo e como elas conseguiram ser traduzidas para animação. Outro elemento também que perpassa não só o episódio 4, mas todos os episódios de Arcane é a alteração de modos de animação, de estéticas. Ocorrem animações em 2D, animação em 3D, a diferença de traços e de estilos de animação. Isso faz com que Arcane seja muito mais do
que uma história bem contada, mas também uma história lindamente contada, esteticamente bem trabalhada. Mas enfim, o objetivo do segundo ato de Arcane é aproximar a Vi e a Jinx, tentar trazer algum tipo de reconciliação entre as irmãs. E justamente por isso que aparece o Warwick, que para quem não sabia, é uma transformação que aconteceu no Vander. Transformação essa resultado de experimentos feitos pelo Singed. O Singed especialmente recebe bastante destaque na segunda temporada. Ele é um dos principais responsáveis pela transformação tanto do Vander quanto do Victor. Transformação essa que eu vou comentar mais à frente. Descobrimos que o sobrenome de Singed é Singed Havoc. Para quem não sabe, Havoc é o sobrenome da Orianna, personagem de League of Legends, que faz uma ponta no final da temporada. Acontece que recebemos aqui uma justificativa para os experimentos loucos que o Singed faz em pessoas. Singed foi o cientista responsável por criar a cintila, o líquido rosa-choque que serve como combustível para armaduras e também como uma espécie de droga que aumenta os sentidos dos usuários, mas a justificativa por detrás da criação da cintila e dos experimentos no Warwick é que o Singed buscava uma cura para Orianna, sua filha. Arcane então tenta humanizar Singed, que na história original de League of Legends não tinha lá muita nuance. Ele era um estereótipo de um cientista louco. A aparição do Vander e a transformação dele no Warwick cria um motivo crível para que Vi e Jinx se aproximem, para que uma procure pela outra. O foco delas é tentar trazer a consciência do Vander de volta, e nisso a história liga o Vander / Warwick ao Victor. Acontece que depois de ter recobrado sua consciência e ter saído da êxtase imposta pelo Núcleo Rex, o Victor se transforma numa espécie de messias, que consegue transformar o corpo daqueles que foram atingidos pela cintila. Nesse sentido, o Victor se torna uma espécie de líder de culto New Age, e essa referência ao New Age está inclusive na estética que é dada aos campos e às moradias onde o Victor e seus seguidores vivem. O aspecto robótico, que era mais declarado na versão original do Victor do jogo League of Legends, aqui abre mão para uma estética mais técnico-orgânica ou orgânica celestial. O Victor parece mais uma espécie de entidade cósmica que está trazendo conhecimento, tá propondo paz para pessoas que foram afligidas por uma doença. Nesse sentido, para mim, chamarem o Victor de o Arauto das Máquinas não faz tanto sentido, já que, de novo, a dimensão da máquina, dos aprimoramentos mecânicos fica em segundo plano. Esteticamente, não fica claro que o que aconteceu com o Victor foi que seu corpo foi transformado por metal ou por partes robóticas. Aquilo parece mais uma mistura entre carne humana e magia ou algum outro tipo de feitiçaria. Mas enfim, sendo o Victor esse sujeito que consegue curar pessoas afligidas por doenças ou por outras condições, ele é o sujeito ideal para resolver o problema do Warwick / Vander. Acontece que outras pessoas também têm interesse no Warwick. Lembrem-se que na primeira temporada é dado a entender que Ambessa só veio até Piltover porque procurava poder, e esse poder representava a Hextech. A partir do momento que os principais cientistas responsáveis por criar a Hextech desaparecem, lembrem-se, o Jace e o Heimer desapareceram na anomalia Hextech e o Victor sumiu. A única alternativa de busca de poder da Ambessa agora é o Warwick. Ela então vai atrás da criatura, encontra ela no campo de refugiados do Victor e nisso se desenvolve um conflito. Ao encontrar a Vi no campo de refugiados do Victor, a Caitlyn tem uma mudança de opinião e se junta a Vi e a Jinx para lutar contra a Ambessa, que se transformou nesse sentido na principal antagonista da série. Acontece que o conflito realmente só se adensa a partir do momento que o Jace volta da anomalia Rex e vai em direção ao culto do Victor. Alguma coisa acontece nessa anomalia, coisa essa que é revelada no terceiro ato, que faz com que o Jace queira eliminar o Victor. Ele vê o personagem como uma espécie de ameaça existencial. Com a morte do Victor, entretanto, todo o controle que o Victor tinha sobre seus seguidores e sobre o Warwick se perde. Nisso, o Warwick volta a se tornar um animal selvagem, a atacar todas as pessoas, e a batalha entre Noxianos e Warwick realmente acontece. O fechamento do segundo ato se dá então com a aparente morte do Victor, a volta do Jace da anomalia Rex e o sacrifício da Isha, a personagem inspirada pela bravura e pelo senso de rebeldia da Jinx, se sacrifica para impedir que o
Warwick mate outras pessoas. Já o terceiro ato da segunda temporada de Arcane precisava fechar não somente a segunda temporada, mas também a série Arcane em geral. Nesse sentido, existiam grandes expectativas e pressões sobre os desenvolvimentos desses 3 episódios, o episódio 7, 8 e 9. No episódio 7, outro grande destaque da temporada, nos é apresentado o que aconteceu com Echo e Heimerdinger depois que os personagens foram absorvidos pela anomalia Rex. Acontece que ambos foram puxados para uma outra realidade. Realidade essa que a única vítima do acidente do primeiro ato da primeira temporada de Arcane é a Vi. Além disso, a tecnologia Hextech nunca foi criada nesse outro universo, ou seja, não existem conflitos bélicos tão fortes quanto existem no universo tradicional de Arcane. Benzo, um dos tutores do Echo criança, e o Vander estão vivos nessa linha do tempo e servem como mentores tanto do Echo quanto da Jinx, que nessa realidade não é a Jinx, é somente a Powder. Milo e Clegor também estão vivos e junto com Echo e Powder formam um grupo de inovadores que criam invenções para melhorar a vida de Zaun. Nessa realidade idílica todos vivem bem, claro, dentro do possível, e Echo é o namorado de Powder. Sendo uma referência à música de finalização da primeira temporada, esse episódio trata um cenário em como as coisas poderiam ter sido caso a Hextech nunca tivesse sido criada. E esse cenário, querendo ou não, é bastante positivo. Sendo por isso também que a jornada do Echo no episódio, que cria uma forma de voltar para sua realidade oficial, nesse processo ele cria o Revosé, que é aquele equipamento que o Echo usa no jogo para voltar no tempo. O episódio 7 é especial porque justamente dá ênfase ao caráter trágico de Arcane. Ele mostra essa realidade em que tudo poderia ser diferente, caso o erro original, um cenário em que o macaquinho de Jinx nunca tivesse explodido. Mas enfim, no final do episódio 7, o Echo consegue voltar para a realidade oficial de Arcane, mas não sem um custo. O Heimer acaba tendo que se sacrificar para que isso acontecesse. No mesmo episódio em que o Heimer e o Echo tiveram uma vida idílica, o Jace teve que comer o pão que o diabo amassou. Ele foi transportado para uma realidade em que o mundo foi tomado pelas runas selvagens, em que todos os seres vivos foram corrompidos. Parte da experiência dele nesse mundo apocalíptico fez com que o personagem percebesse que magia sem controle poderia ser o fim do mundo. E não qualquer magia sem controle, a magia controlada pelo Victor, já que grande parte das criaturas que habitam esse universo apocalíptico são muito semelhantes aos seres controlados pelo Victor. Nos 2 outros episódios do terceiro ato, somos encaminhados às conclusões dos grandes temas da temporada. Primeiro, temos algumas explicações sobre a Mel e a família Medarda. Nos é explicado que a Ambessa roubou alguma coisa de valor da Rosa Negra. Rosa Negra é uma espécie de cabala, de uma ordem secreta que controla Noxus e que também tem os seus tentáculos em outras regiões de Runeterra. Runeterra sendo o planeta no qual a série Arcane se passa. Acontece que essa coisa que a Ambessa roubou da Rosa Negra acabou parando dentro da Mel, ou pode ser a própria Mel, no sentido de que a Ambessa fez um filho com alguém que tinha algum poder que a Rosa Negra se interessava. Acontece que a Mel é capturada por alguém que dá a entender é a LeBlanc, que é a matriarca da Rosa Negra, e o interesse da LeBlanc com a Mel é justamente fazer com que esse poder oculto da Mel despertasse, e foi justamente o que ela conseguiu fazer acontecer. Com seu poder desperto, poder esse que não sabemos se é de origem celestial, de Targon, ou se é Shurimani, a Mel volta a Piltover e toma conhecimento das coisas que aconteceram enquanto ela estava fora. Sobre a Vi, a Jinx e a Kate, após o sacrifício que a Isha faz para momentaneamente parar o Warwick, a Jinx acaba se rendendo e aceita ser presa pela Kate. A Vi e a Caitlyn brigam por causa da Jinx, apesar de tudo. A Vi ainda acredita que a Jinx possa ser redimida, contudo, na prisão, a Jinx tem uma visão com um Silco e nessa visão lhe é revelado que ela precisa quebrar os ciclos de morte. No contexto da tragédia, isso basicamente reforça a conclusão de uma história trágica, ou seja, é impossível para a pessoa que cometeu o erro, para o sujeito consciente do erro, conseguir retomar a ordem original. Nisso, apenas resta uma coisa a se fazer. Silco e Ambessa, que cuidam de um Victor agonizante, se propõem a fazer um pacto com o Victor. Ambessa pede que Victor transforme todos os seus soldados em versões aprimoradas de si mesmo, que ele basicamente faça a gloriosa evolução nos soldados de Noxus em troca de fornecer mais poder para o Victor. Acontece que para ampliar seus próprios poderes, Victor precisa de acesso à tecnologia Rex localizada abaixo dos portais Rex.
Rex. É nesse sentido então que a grande luta da segunda temporada de Arcane e a grande luta da série Arcane acontece. É basicamente Victor Ambessa contra Piltover e Zaun. O conflito social e sociopolítico entre Zaun e Piltover nesse sentido é deixado de lado para que ambas as regiões se unam e lutam contra essa terceira ameaça maior, a ameaça de dominação, de ser dominado pelo Victor. Essa grande luta entre Zaun e Piltover contra Victor e Noxus acontece e algumas baixas ocorrem. A Jinx se sacrifica para salvar a Vi do Warwick. Uma característica fundante das tragédias é o elemento da fatalidade. Em outras palavras, essa disposição a uma conclusão que tem a ver com a morte, ou que a redenção de um sujeito só se dá a partir da morte desse. A morte da Jinx, nesse sentido, se encaixa nisso. Todos os erros da personagem só podem ser corrigidos a partir da morte dela. E morte aqui entre aspas, até porque muitos fãs e até mesmo o co-criador da série já deram a entender que grande parte dos personagens não morreu de verdade. Mas esse é outro elemento que eu vou discutir na parte analítica desse vídeo. Outras supostas mortes são a morte do Victor e do Jace. A morte deles também tem a ver com a questão da fatalidade, de se corrigir um erro a partir da morte da pessoa que cometeu esse erro, mas o erro deles é mais voltado à questão da ordem natural. Ao criar o Hextech ou a perturbar o arcano, Victor e Jace criaram um desequilíbrio. Desequilíbrio esse que só pode ser corrigido a partir de um sacrifício pessoal, a partir do sacrifício daqueles que cometeram o erro. Nesse sentido, o final dos dois personagens é um reflexo do final da Jinx. A última personagem a supostamente morrer é Ambessa. Acontece que durante a invasão dos soldados de Noxus a Piltover, Ambessa luta contra a Mel, e a Mel, para conseguir sair das garras da Rosa Negra, acaba fazendo uma espécie de trato com ela. Nisso, durante o combate entre a Mel e a Ambessa, a Mel acaba se utilizando dos feitiços da Rosa Negra para entregar a sua mãe nas mãos da LeBlanc. A morte da Ambessa, então, é um resultado dessa entrega. De modo geral, o terceiro ato da segunda temporada de Arcane consegue fechar grande parte dos arcos que se propõe, apesar de soar bastante apressada em comprimir esses arcos que são maiores em menos episódios, por N motivos, que não dá pra gente saber exatamente, se foram por causas financeiras, artísticas ou narrativas. Agora, pra minha análise de Arcane como um geral. Como eu disse no começo do vídeo, Arcane é uma tragédia, e dá pra notar os tons trágicos da série desde a primeira temporada. Os erros, por mais que sem intenção, mas conscientes de Jinx, são aquilo que servem de mola propulsora pra narrativa, e aquilo que torna os personagens de Arcane em quem eles são. É o que transforma a Vi na Vi, a Caitlyn na Caitlyn, o Echo no Echo e assim por diante. Acontece que, sendo uma tragédia, a única forma de redimir a Jinx de seus erros é por meio da finalidade dessa personagem, da morte. Nessa lógica, o fim apresentado pra personagem faz bastante sentido. Como eu já disse, o fim apresentado pro Jace e pro Victor também faz muito sentido. Diferente da ordem social que a Jinx perturba, a ordem entre Piltover e Zaun, a ordem que Jace e Victor perturbam é a ordem natural, e a única forma de conseguir o mínimo de redenção é por meio da morte desses personagens. Claro, tudo isso eu digo pensando a história a partir da lente do gênero literário da tragédia. Entretanto, a solução da morte não se aplica também a outros personagens. No caso do Heimer, por exemplo, a relação dele com o Echo não foi tão trabalhada, não foi tão explorada nos episódios quanto a relação da Vi e da Jinx e do Victor e do Jace. Nesse sentido, a fala do personagem de me sentir mais vivo e mais feliz estando com você, Echo, uma justificativa, uma suposta justificativa para o sacrifício, não ressoa tão bem, parece um pouco forçada. Eu digo o mesmo em relação à suposta morte da Ambessa. A personagem acabou de ser introduzida para a história e ainda existem muitos elementos do passado e possíveis elementos do futuro da personagem a serem explorados. A relação dela com a Rosa Negra, o passado dela e do filho dela com a Rosa Negra, questões que poderiam muito bem se aproveitar da presença da personagem na narrativa. Agora, na questão artística, Arcane continua sendo tão forte ou até mais forte ainda do que a primeira temporada. Como eu também já disse, a série se apropria de diferentes estilos de animação, em 3D, em 2D, em diferentes estilos de pintura para conseguir criar diferentes cenários. Por exemplo, como introdução dos episódios do primeiro e do segundo ato, são criados espécies de clipes musicais, que sintetizam situações e sintetizam cenários em poucos minutos. A animação que ilustra o enterro da mãe da Caitlyn, por exemplo, se assemelha a um desenho feito com grafite,
parte dos clipes musicais que introduzem os capítulos do segundo ato, por exemplo, parecem ter sido feitos com tinta spray ou com uma técnica de pintura que imita a arte urbana. A música permanece sendo um elemento de destaque de Arcane, apesar de que, na minha opinião, com menos impacto. A impressão que eu tive foi que as músicas utilizadas na primeira temporada foram aplicadas de maneira mais precisa e menos dispersas, aparecendo em momentos relevantes para a narrativa, dando mais destaque para a cena. Eles tentam fazer o mesmo na segunda temporada, mas como grande parte dos desenvolvimentos foram apressados, parece que os momentos musicais só existem para tentar comprimir algumas situações em menos tempo, não para complementar essas situações. Na verdade, de forma geral, a segunda temporada de Arcane parece muito apressada. Muitos dos plots e das tramas dos personagens parecem comprimidas em poucos episódios, sendo que uma quantidade maior de temporadas ou de episódios poderia fazer com que essas tramas soassem mais progressivas, mais orgânicas de se assistir. Eu uso o exemplo do Victor, por exemplo. Desde a primeira temporada é nos dado a entender que ele tem uma fixação em consertar coisas que estão quebradas, e ele utiliza desse conceito para consertar o próprio corpo que ele julga fraco. Nesse sentido, essa predisposição que o Victor tem em se tornar uma espécie de messias que cura aqueles que são desfavorecidos faz sentido. O que não faz sentido, entretanto, é a virada de chave abrupta que acontece no final do segundo ato. O Victor vai de uma pessoa compassiva que se propõe a ajudar aqueles mais desfavorecidos a uma pessoa que observa nas ações humanas, nas emoções, uma forma de fraqueza. Essa conclusão me parece bastante abrupta, bastante apressada. Talvez se nos fossem dados mais indícios de que o Victor tinha essa predisposição ao totalitarismo, até dava para compreender essa conclusão dele, mas ele foi de um lado para o outro em questão de segundos, em um único episódio. Outro ponto fraco da segunda temporada, quando comparado à primeira temporada, é o deslocamento da trama central. No primeiro ano, a história era baseada nos dramas pessoais dos personagens e a Hextech, a tecnologia, era um subtexto, era uma ferramenta que era utilizada para dar ênfase a esse drama, e como a tecnologia em si poderia ser utilizada como uma espécie de ferramenta de dominação. Já no segundo ano, a questão da tecnologia e da magia acaba vindo para primeiro plano, o que faz com que a trama dos personagens, o drama dos personagens, tenha que rodar em torno dessa questão da magia e da tecnologia. A Hextech no primeiro ano era interessante porque dava ênfase justamente às formas como a tecnologia é monopolizada pelos poderosos e como os pobres, aqueles que mais precisam dessa tecnologia, não tinham acesso a ela. Já no segundo ano, a relação entre poder, sociedade e tecnologia fica de escanteio e raramente é citada. Com exceção do primeiro ato, que dá uma aprofundada maior em Zaun e Piltover enquanto cidades, os dois últimos atos, o segundo e o terceiro ato, acabam deixando de lado a caracterização dessas regiões da cidade, as diferenciações, o que cada uma tem de especial. Parece que eu terminei o segundo ano da série conhecendo o mesmo tanto sobre Piltover e Zaun que eu conhecia no primeiro ano. Um outro aspecto negativo, na minha opinião, foi transformar o Victor numa espécie de vilão cósmico raio que cai do céu. Isso fez com que a trama bastante terrena, focada em pessoas relativamente comuns de Arcane, se deslocasse para o contexto mais etéreo, mais imaterial, o que, na minha opinião, desloca bastante o foco da série em questões de poder econômico e poder político para questões mais fantasiosas de luta de poder, quem é mais forte, quem tem mais poder mágico. Além de que, particularmente, o visual do Victor não me agrada. Além disso, a série cria alguns paralelos que, em algumas medidas, funcionam e em outras não. O que funciona é o paralelo entre Vander e Silco e Jinx e Vi. A Jinx e a Vi acabam incorporando qualidades e defeitos de cada uma de suas figuras paternas ou figuras formativas, digamos assim. E de uma forma ou de outra acabam tendo até mesmo o mesmo fim que essas figuras paternas, especialmente no caso da Jinx. Agora, um paralelo que não funciona é o paralelo Jace e Mel e Victor e Skye. No caso do Jace e da Mel, a relação romântica entre os personagens é construída com relativo tempo e cuidado. Já no caso da Skye e do Victor, a Skye demonstra interesse no Victor, mas o mesmo não é correspondido. Então, para mim, não fez sentido quanto a Skye aparece como uma espécie de guia espiritual do Victor nesse mundo mágico mental que o Victor ocupa a partir do momento que ele, entre aspas, evolui. Para mim, a aparição da Skye parece muito mais uma marcação de que o Victor e o Jace não estão em um relacionamento
relacionamento romântico. Marcação essa que no final não valeu de nada, já que é só ver a fanbase dos dois. Outra coisa que me incomoda bastante é a utilização desse tropo, ou melhor, desse clichê, que é uma terceira ameaça que faz com que dois lados antagônicos se unem para lutar contra ela. No caso, as diferenças entre Zaun e Piltover se tornam pífias no momento em que o Victor e a Ambessa se mostram como essas grandes ameaças de fim de mundo. E assim, com risco de parecer repetitivo, mas eu tenho que repetir, Arcane era para ser sobre pessoas relativamente comuns, sobre conflitos entre pessoas com poderes relativamente baixos. É só prestar atenção nos personagens que são protagonistas da narrativa, uma garota que atira e uma garota com um soco gigante. Eles não são magos ou seres superpoderosos. A partir do momento que essas ameaças maiores que o mundo aparecem, faz com que esses temas mais sociais, mais econômicos que dominavam Arcane na primeira temporada acabem tendo que abrir espaço para outros, acabem abrindo espaço para essas questões mais fantasiosas de luta de poder de luta, o que na minha opinião era uma das coisas que não existia em Arcane, que justamente deixavam a narrativa melhor. Agora, para além da análise de Arcane por si só, uma análise agora comparativa entre Arcane com a história de League of Legends. Foi dito que a primeira e a segunda temporada da série agora são parte do cânone, da história canônica de League of Legends. O problema que isso apresenta é que grande parte dos personagens do jogo tem relações com a Hextech, relações entre si que não fazem sentido levando em consideração os desenvolvimentos da primeira e da segunda temporada de Arcane. Agora, uma coisa que eu digo, que eu já ouvi alguns comentários em relação a isso. Muitas pessoas dizem que não tem problemas mudanças, já que a história dos personagens mudou para melhor. Por mais que isso seja verdade em alguns casos, como é o caso da Jinx, da Vi e até mesmo da Caitlyn, isso acaba não sendo totalmente verdade para outros personagens. Especialmente no caso do Victor e do Echo, ambos apresentavam na sua história base do jogo elementos que eram bastante interessantes e originais até quando comparados com suas versões em Arcane. O Echo em Arcane é um coadjuvante, é mais um dos órfãos afetados pela condição de vida precária em Zaun. Já na história base do jogo, o Echo é um jovem brilhante, uma espécie de sucateiro que cria invenções geniais com base em peças descartadas de Piltover, que é inclusive convidado para estudar na cidade de cima, mas prefere permanecer em Zaun para melhorar a vida das pessoas que moram junto com ele. Ele é aquele típico exemplo de uma pessoa que nasce em uma comunidade ou nasce em uma periferia e quer fazer coisas que voltem-se para a periferia também. Já na parte do Victor, grande parte do subtexto desse messianismo de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor permanece. O que muda é a dimensão. Em Arcane, ele vira basicamente uma espécie de deus ou de anjo judaico-cristão. Já no jogo, ele é uma pessoa que, utilizando-se de aprimoramentos mecânicos, melhora a vida de pessoas. E melhora às vezes até de forma impositiva. Ele quer que todas as pessoas abram mão de partes humanas que são, entre aspas, fracas, para se melhorarem por meio de peças de metal, de peças biônicas. Além do mais, no caso do Victor especificamente, o personagem acaba perdendo muito de sua agência. O que eu entendo como agência aqui é a ação do indivíduo sobre a própria vida, as decisões que o personagem toma que afetam a própria jornada do personagem. No caso de Arcane, as transformações corporais de Victor são resultado de acidentes ou de condições implicadas a outras pessoas sobre o corpo de Victor. O que acontece no jogo, entretanto, é diferente. As transformações corporais, os braços de metal e outros elementos do corpo do Victor que tem a ver com tecnologia são colocados no corpo dele por decisão própria e não efeitos de eventos externos a ele. Nesse sentido, essa perda de agência do personagem o torna menos interessante do que o personagem original, pelo menos dentro desse aspecto. Em ambos os personagens, a história original detinha elementos que os tornavam mais interessantes e diferentes de outros personagens que ocupam essa mesma posição. Como eu já disse, e repito aqui, um vilão com tendências messiânicas e com iconografia judaico-cristã não é nem de longe inovador. Além do mais, tornar Arcane canon, o que já é um fato, não há o que discutir, faz com que outros personagens com histórias também bastante bem definidas e bem posicionadas dentro da história antiga de League of Legends se percam. É o caso de personagens como a Renata Glesk, que é relativamente nova, e da Camille.
Arcane ser uma obra autocontida é algo que vai a favor da série. De novo, uma análise sozinha da obra faz com que a série se torne ainda melhor, os temas reverberem ainda mais. Agora, tornar Arcane parte de uma coisa maior, de uma história mais longa de um jogo popular, faz com que decisões chave para a compreensão da temática da série sejam transformadas em algo passageiro ou em algo que pode ser revertido. Por exemplo, a morte de personagem chave para o marketing de League of Legends, como a Jinx, definitivamente não serão mantidas, não serão definitivas. Vão ser rapidamente revertidas se já não forem mortes por si só. Agora, se Arcane fosse algo autocontido, eu poderia muito bem matar a personagem da Jinx sem que isso afetasse outros projetos. Porque querendo ou não, já ouvi algumas pessoas falarem: ah, mas eu posso jogar com o personagem por mais que ele não esteja vivo na história atual de League of Legends. Mas esse fato da morte acaba limitando o marketing futuro desse personagem. Se um personagem permanece vivo, eu ainda posso criar histórias sobre esse personagem, expandir a história desse personagem e criar mais produtos sobre essa história. É justamente por isso que personagens como Superman, Mulher Maravilha, Batman nunca morrem e nunca morrerão, ou quando morrem, são mortes temporárias. Querendo ou não, esse é o peso da fama, ou esse é o peso do sucesso. Se uma marca é grande, ou se uma marca tem esse peso de se manter para a eternidade criando produtos sobre ela, é necessário com que esses personagens também resistam ao teste do tempo. Enfim, agradeço quem escutou até aqui esse longo vídeo sobre, não é o tipo de vídeo que eu faço usualmente. Se você gostou desse formato mais longo de análise, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou ler cada um deles. Se inscreva se você ainda não é inscrito, curta o vídeo e eu vejo vocês no próximo.